Olá, estamos dando início a mais uma conversa aqui através dos canais do Movimento Solidário Empresarial, no Facebook, no YouTube, no Instagram e nos podcasts do Anchor e do Spotify. Para conversar com a gente nessa nossa conversa está a Laura Greer. A Laura é jornalista, é mestre e doutora em jornalismo, publisher do Café Combustível, e tem uma experiência muito grande em assessoria de imprensa também há muito tempo. Para conversar com a gente junto com a Laura está a Alessandra Fraga e a Ana Paula Rodrigues Bon. Tudo bem, Alessandra? Tudo bom, Rogério? Eu vou me apresentar rapidamente. Sou Alessandra Fraga, sou empreendedora, consultora de imagem com foco em gestão da imagem profissional e sou coordenadora do Comitê de Capacitação Empreendedora da BPW Brasil. Falando rapidamente do movimento, o Movimento Solidário Empresarial surgiu no momento que estamos vivendo, onde Ana Paula, Rogério e eu pensamos como vamos sair melhores deste momento. E criamos esse espaço para co-criar, para pensarmos juntos, para conversar, para trazer diversos profissionais com muitas dicas para todos que estão nos ouvindo e nos vendo, para a gente poder achar soluções e criar oportunidades durante a pandemia e o pós-pandemia. Ana Paula. Muito obrigada, Alessandra. Eu sou Ana Paula Rodrigues Bon, sou fundadora do Instituto Florescer, trabalho com desenvolvimento de pessoas por meio de mentorias, palestras, workshops, treinamentos. Sou consultora empresarial e escritora. E estamos aqui neste momento, neste movimento, para auxiliar a nós e as pessoas que assistem esses vídeos com profissionais de várias áreas, trazendo vários conteúdos, dicas e instruções de como eles estão agindo neste momento da pandemia e nessa mudança que já está acontecendo, retornando a um possível equilíbrio da normalidade. Rogério? Eu sou Rogério Bon, administrador, professor universitário de graduação e pós-graduação, mestre em administração, palestrante na área de inovação, na área de pessoas. Tenho 7 livros editados e mais 2 que logo estarão sendo lançados quando o Covid permitir. Trabalho com consultoria há mais de 25 anos, fundei a Tempos Consultoria, sou conselheiro do Conselho Federal de Administração e estou com a felicidade de conversar com a Laura Greer, mestre e doutora em comunicação, publisher do Café Combustível. Aliás, estamos aqui tomando café, Laura, porque o café faz parte do dia a dia das pessoas, faz parte, né? Ó, Alessandra, dá tempo de pegar um cafezinho, porque é uma das formas aí que a gente tem de tornar o nosso dia melhor, é tomar um café, de alguma forma isso nos ajuda, né? Nos dá energia. Muito bem-vinda, muito obrigado por ter aceito o convite, Laura. Prazer estar aqui com vocês, Alessandra, Ana Paula, Rogério, que eu conheço já há tantos anos, né? Lá se vão, acho que mais de 20 anos, tempo de escola, né? E é um prazer estar aqui com vocês e nesse movimento que é tão importante agora, de ter um olhar realista, né? Não alienado, mas positivo ao mesmo tempo para o que está acontecendo. Olhar os acertos, olhar os erros, né? Que as empresas estão fazendo nesse momento, o que a gente pode pensar para esse novo normal também, né? Laura, a gente tem visto, né, tanto nos nossos clientes, como nos nossos negócios, como nas pessoas em geral, um impacto muito forte. E muitas vezes as empresas e as pessoas não estão conseguindo lidar com isso. Na tua percepção, como é que está sendo esse impacto dentro do teu ambiente onde tu tens a tua atividade? E como é que as empresas e as pessoas estão buscando alternativas para continuar as suas atividades, o seu trabalho, apesar de tudo que está acontecendo? Bom, eu trabalho há mais de 20 anos com consultoria na área de comunicação, né? Sou jornalista de formação e tenho uma assessoria aí que atua já no mercado há bastante tempo, com empresas do setor privado, já trabalhei também no setor público, terceiro setor. Nesse momento, eu atuo muito forte com a área da saúde. Eu trabalho para uma entidade que representa profissionais da área da saúde, que são os enfermeiros. O café é um projeto paralelo da minha vida, né?
E lá, claro que o meu olhar em relação à pandemia com os profissionais da saúde é um olhar bem realista de toda essa situação, né? Da situação que está acontecendo nos hospitais e nos serviços de saúde. Mas, de uma forma geral, olhando para as empresas, eu também trabalho com o setor contábil e outros setores, o que eu tenho percebido neste momento é que as empresas estão saindo, a Ana Paula falou dessa possibilidade de uma retomada, elas estão saindo num momento de anestesia, onde muitas não estavam preparadas para enfrentar esse desafio. Se costuma dizer, tu que vem da área de tecnologia, né, Rogério, que se avançou muito nesses 60, 90 dias aí, o que se não se avançou em 5 anos, né? As empresas foram empurradas para essa nova realidade. E cada vez mais, agora com o uso mais forte das redes, e aí é uma questão de comunicação mesmo, as pessoas já usavam as redes, mas agora, com mais tempo em distanciamento social, elas estão usando mais ainda, né? As redes se tornaram grandes formadoras de opinião, para o bem e para o mal. Então, é muito importante que as marcas observem esse fenômeno também, de como é fundamental olhar para os públicos com os quais elas se relacionam, de como qualquer frase, né, de um porta-voz, de alguém que represente a marca, mal proferida, né, mal empregada, como essa frase pode repercutir negativamente, como um posicionamento inadequado pode repercutir. E aí nós tivemos vários exemplos nas últimas semanas e meses, né, de marcas que tiveram uma série de problemas, e também de marcas que acertadamente se posicionaram, né, de forma positiva e de forma proativa nesse momento, solidária. Eu tenho dito muito que é importante, do ponto de vista de comunicação, praticar a empatia neste momento, né? É importante uma linguagem respeitosa, né? Que as marcas saibam que o momento não é de festa, que é um momento de... Também não vamos ficar chorando, mas não vamos ficar festejando, alardeando uma realidade com tantas pessoas morrendo no nosso país, né? Com 43 mil mortes, acabei de ver no telejornal. Então, não é momento de uma comunicação extremamente festiva, é momento, no meu ponto de vista, de uma comunicação austera, respeitosa, e ao mesmo tempo que exercite essa empatia. E algumas marcas estão conseguindo fazer isso muito bem. Em linhas gerais, para a gente começar o debate, eu acho que é isso. Laura, a gente vê que, de um modo geral, as empresas não estavam preparadas para lidar com uma crise desse tamanho. Aliás, nem empresas, nem governos, em lugar nenhum do mundo, né? Alguns estão lidando melhor com isso, outros estão lidando muito mal, mas preparado realmente ninguém estava, porque isso aí beira a distopia, né? Beira uma coisa assim completamente absurda. Na tua visão, e eu sei que tu trabalhas com gestão de crise de imagem, como é que tu enxerga o que pode ser feito, por exemplo, por uma empresa ou por um profissional que acabou trazendo um posicionamento muito desconectado da realidade ou muito desconectado da questão empática do público, né? O que se pode fazer com uma situação dessas? Porque existe uma situação que é aquela, a pessoa tem na sua essência uma preocupação, seja com saúde, seja com seus negócios, e num determinado momento ela fez uma declaração infeliz. Isso é uma situação. Outra situação é, realmente ela acredita naquilo que ela disse e não está nem aí. Disse e quer que aquilo repercuta daquela forma mesmo. Vamos pegar o caso primeiro que eu falei, quer dizer, a pessoa tem uma sensibilidade para um lado e para o outro e ela fez uma declaração infeliz num determinado momento. Que tipo de dica tu poderia trazer? Primeiro seria assim, não faça essa declaração infeliz, né? Mas ela já fez. Eu queria voltar um passinho atrás, se tu me permite. Claro. É que a gente sempre trabalha em gestão de crise com a prevenção da crise, com a preparação de porta-vozes. No caso de uma crise como o Covid, é realmente uma crise que não se tinha muito como prever alguns meses atrás que ela poderia acontecer. Hoje, eu acho que o mundo está muito mais preparado para esse tipo de pandemia, que voltará a acontecer, né? A gente já está vendo uma segunda onda aí começando, lamentavelmente, né, na China, a gente já está ouvindo falar de uma segunda onda aí, em Pequim.
Mas eu acho que o mundo sai diferente dessa situação, a gente aprende a lidar melhor com isso. Mas, de qualquer forma, a empresa sempre tem que eleger os seus porta-vozes. Quem são aquelas pessoas que vão ter as falas públicas? Isso em qualquer situação, em qualquer momento, né? E ela precisa selecionar muito bem quem são essas pessoas. Porque no momento em que eu sou porta-voz de uma empresa, eu sou porta-voz do Café Combustível, tudo há tempos, qualquer um de nós representa uma marca, nós temos que entender que, ou um professor universitário que está sempre falando muito com os alunos, né? Isso, enfim, podemos levar para vários universos. Quando a pessoa representa uma marca, uma instituição, as falas dela não são mais públicas, né? Então, essa pessoa já de antemão deveria ter esse cuidado, né? E no momento em que ela está numa rede social, por mais que seja para os seus amigos, privada, isso poderá vazar, poderá ser printado. Bom, aconteceu o erro. Aconteceu o erro, é muito importante o que a gente chama em gestão de crises de discurso penitencial, né? Mas também não pode ser um discurso vazio, uma penitência vazia, né? Eu preciso, de fato, assumir o erro. Não é feio as empresas assumirem quando erram, né? Mas, principalmente, é importante consertar o erro. E é importante não ser reincidente no erro, né? Isso é muito, muito importante, porque algumas empresas acabam, né, sendo recorrentes na mesma situação. Isso a gente estuda em gestão de crise como discurso penitencial, né? Que é um discurso, é um pedido de desculpas público. Eu também preciso avaliar e a gente viu alguns exemplos agora, se aquela pessoa representa realmente os valores da minha marca. Em alguns momentos é importante eu fazer um descolamento do discurso também, um descolamento daquela pessoa que teoricamente falou lá o que ela queria, né? Que falou o que veio na cabeça, mas será que o que ela está falando representa os valores da marca? Será que o que ela está falando tem a ver com o DNA da empresa? É nessa hora que é muito importante reforçar isso. Quais são os valores que constituem a tua marca, né? O que está no cerne, na tua cultura, na tua origem, né? E buscar as pessoas que representam melhor isso. A gente teve casos de marcas que, inclusive, afastaram algumas pessoas, né, que tiveram posicionamentos inadequados. Isso não só agora no Covid, em outras situações também. Até demitiram executivos, né? A gente já teve casos de demissões de executivos que tiveram falas inadequadas. Por quê? Para manter, né, para salvar a marca, para salvar o posicionamento da instituição. Essa questão de gestão de crise, muitas vezes as pessoas não dão valor até o momento que a crise acontece. Do mesmo modo que as precauções com a saúde, em muitos casos, não são levadas a sério até que acontece algum problema. E aí eu puxo para um outro lado também, Laura, que muitas vezes, em se tratando de empresários brasileiros, o empresário brasileiro, de modo geral, não, em especial o micro, o pequeno e o médio, eles não gostam muito de planejamento, de prevenção. Então, quando a gente chega numa empresa e diz, olha, parte do teu lucro tu podes resguardar para a constituição de um fundo para situações de emergência, isso parece um pouco absurdo. Não, mas para quê? Que situação de emergência? Não faz sentido, né? Então, preparar a empresa para lidar com uma situação de crise é mais ou menos isso, é fazer uma prevenção para que ali na frente, se acontecer um problema, eu tenho como enquadrar essa situação e diminuir, fazer um controle de danos mais rápido. Então, isso é algo que as empresas precisam ainda se desenvolver. Como é que tu vê essa questão? Eu concordo plenamente com o que tu está dizendo, porque, infelizmente, comunicação e gestão de crises é uma das partes importantes hoje dentro da comunicação institucional, da comunicação de uma marca. Comunicação precisa ser visto como investimento e não como gasto. Infelizmente, é a primeira coisa que as empresas cortam na hora de uma crise, né? Quando deveriam estar se preocupando. Neste momento, as marcas têm que estar se preocupando em comunicar muito bem, porque é um momento muito delicado. Então, para sobreviver a este momento, a comunicação é essencial. Mas no caso da gestão de crises, o que se recomenda sempre é o plano de contingência, né? Que nós tenhamos um trabalho, é como se fosse uma brigada de incêndio, eu sempre gosto de comparar, né?
é como se fosse uma brigada de incêndio que tomara que ela nunca seja acionada, né, mas ela precisa estar preparada. Assim como as empresas têm a sua CIPA, têm a sua brigada de incêndio, deveriam ter os seus comitês de crise. Esses comitês de crise, Rogério, Alessandra e Ana Paula, eles se debruçam sobre possíveis situações de crise. Então, o que acontece? A empresa vai mapear dentro do seu segmento, da sua área de atuação, quais são as crises em que ela está mais vulnerável. Por exemplo, no meu caso foi o que eu estudei, inclusive, no meu doutorado. Uma companhia aérea, pode cair um avião. Isso é uma crise possível. Então, eu preciso ter um plano de contingência para agir no caso de uma companhia aérea ter uma queda de um avião. Né? Como que eu vou agir com as famílias das vítimas, toda essa questão. Cada empresa tem que mapear dentro do seu segmento. Claro que o Covid, eu até já escrevi sobre isso, ele é uma crise, como é que eu vou dizer? Ela é uma crise que é transversal, né? Ela atravessa todo mundo de uma forma ou de outra. Então, não era uma coisa que podia se prever muito. Mas, agora eu tenho que incorporar isso no meu plano de contingência. Então, esse comitê de crise, ele vai elaborar, muitas vezes com a ajuda de uma consultoria, um plano de contingência, ou mais de um plano de contingência, dependendo do caso, né? Poderá ter o plano A, plano B, plano C, conforme a situação. Então, esses planos de contingência, eles ficam na gaveta, de preferência para não serem usados. Mas, se acontecer a crise, eu tenho que ter esse plano de contingência e eu preciso saber quem são as pessoas que vão agir na hora da crise. Aí entra a preparação dos porta-vozes, que é o media training, né? Que justamente quando eu tenho um porta-voz preparado, ele sabe o que ele pode e o que ele não pode falar. Né? São os do's e os don'ts que a gente diz, né? O que tu estás preparado para falar e o que tu não está autorizado a falar. Então, tudo isso numa empresa que leva a sério a sua comunicação institucional, a tendência é ser muito melhor gerenciado. Mas, para isso, elas precisam abrir o cofre e entender que isso é investimento, que é um investimento tão importante quanto outros e é estratégico para a organização, né? Laura, deixa eu chamar para participar desse nosso bate-papo a Ana Paula Rodrigues Bon, do Instituto Florescer. Obrigada, Rogério. Laura, seja muito bem-vinda. Muita gratidão por ter aceito esse convite de estar aqui contribuindo conosco neste movimento. E tu traz muito essa questão da preparação, da questão da contingência, de um possível acontecimento, sempre na questão da prevenção. E isso é muito importante, porque, como o Rogério falou no início, ninguém estava preparado para essa crise deste tamanho. Agora, se caso acontecer uma segunda leva da pandemia, as pessoas já estão mais preparadas, vão ter um direcionamento para seguir. Mas fala um pouco de ti, o que a pandemia impactou na tua vida, nos teus negócios, e o que tu já aprendeu neste momento, já que a gente não estava preparado para essa crise desta maneira. Traz para a gente o que você já aprendeu de novo, né? Você agora está colocando de novo para gestões de crise que você já aprendeu, que essa pandemia já trouxe de conhecimento. Pois então, essa é uma pergunta interessante. A gente já aprendeu muita coisa, Ana Paula, nesse momento. Principalmente a dominar muitas tecnologias que nós não tínhamos contato antes. Né? Então, eu já tive turmas de pós-graduação totalmente que eram para ser presenciais, mas que se tornaram à distância. Então, eu tive que aprender a usar Microsoft Teams, a usar Zoom, enfim, uma infinidade de nomes aí, né? E eu acho que deu conta da necessidade, não é talvez a mesma coisa que uma aula presencial, mas eu acho que é uma outra alternativa mediada pela tecnologia e os alunos conseguiram ter um resultado satisfatório também. Então, o que eu posso dizer é que, além dessas questões todas tecnológicas, que foi um aprendizado, e está sendo, né, um aprendizado que eu não usasse, mas não usava com tanta frequência, porque eu acho que o teletrabalho já era uma realidade na minha vida. Eu sou uma profissional que
presto serviços, então eu tenho meu escritório em casa, eu já trabalhava muito no home office, né, de forma remota, mas essa questão das reuniões virtuais, isso não era uma coisa tão comum, eu tinha mais o hábito de ir até o cliente, de conversar, de visitar um veículo de comunicação, e hoje a gente está tendo que fazer isso de forma mais remota, o que também nos traz aprendizado, porque eu estudo paralelo à gestão de crises, dentro da comunicação, eu estudo muito a gestão do tempo. Esse é um tema que eu e o Rogério temos um ponto, né, em comum, a gestão do tempo e as reuniões de trabalho. Eu já dei alguns treinamentos em company para a DVB e para outras instituições, já estive no setor bancário, Sicredi, Banrisul, falando de reuniões. E eu entendo que a reunião é um canal de comunicação. Isso que nós estamos fazendo aqui agora nada mais é do que um canal de comunicação. E o que se observou é que já havia algumas regras de gestão do tempo e de condução de reuniões, mas que agora, com a tecnologia, a gente acabou tendo que otimizar mais isso. Então, uma pauta de uma reunião mediada pela tecnologia, ela tem que ser muito mais precisa, a gente não tem mais tempo para tergiversar, para ficar divagando, a gente tem que ter mais foco, né, nas decisões, no checklist, seja o que for. Então, isso eu estou achando muito legal. As reuniões são mais produtivas, no meu ponto de vista. Não sei se vocês observam isso. Todas as reuniões virtuais que eu fiz, elas são reuniões, nesse período, têm sido reuniões mais produtivas. Então, eu acho que usar a tecnologia e usar com produtividade. E já que a gente está falando de gestão de crise, sabe que isso também foi uma coisa que pegou muito as empresas. A parte da comunicação interna, né? Como comunicar para os seus colaboradores essa necessidade de um trabalho remoto. Eu tive que fazer ajudei algumas pessoas a organizar cartilhas, a fazer uma espécie de compilado aí de como seria essa realidade. Isso eu fiz para 2 empresas que não tinham essa realidade, né? E que me procuraram para justamente a gente poder comunicar isso melhor para os colaboradores. Então, acho que foi um desafio para todo mundo. Para mim, pessoalmente, está sendo um período de muito aprendizado. Vou dizer para vocês, de muito aprendizado. Eu tô, claro, não estou feliz, né? Porque a gente não queria que fosse por esse motivo, mas a gente sai com novos conhecimentos, com uma nova bagagem de tudo isso, né? Alessandra Fraga. Bem-vinda, Laura. Eu vou puxar o gancho para a questão da comunicação. Como eu trabalho com imagem, a gestão da imagem, né, que é o antes da marca, é a gestão da pessoa, e a gente sabe que a imagem é constituída de aparência, os pontos básicos, aparência, comportamento e comunicação, né? Então, isso a gente pode levar para grandes empresas, como tu estava falando, que elas conseguem se comunicar, ter um espaço para já discutir isso antes e ter um porta-voz, mas eles também têm, como tu falaste agora, como se comunicar com os funcionários, né? Saber quais são as tendências que estão vindo dos seus clientes, saber como os seus funcionários se posicionam. Uma grande empresa, ela tem esse suporte, ela tem condições financeiras de bancar toda essa estrutura para ter uma boa comunicação. Mas os pequenos, eu vou te pedir dicas, porque para quem nos ouve e nos vê, muitas vezes estão em microempresas, MEIs, são empresários que estão lutando, né, durante essa pandemia, e como a gente sabe que a comunicação e a tecnologia, elas estão aliadas, nos abriu muitas portas, mas ao mesmo tempo nos expôs mais, né? Então, como esses pequenos podem ter uma boa comunicação nas mídias sociais sem uma assessoria como a tua? Eu acho que o principal é ter um objetivo de comunicação. Não é estar nas redes sociais por estar, né? Exato. Eu preciso conhecer o meu público. Isso é fundamental. Não, mesmo que eu não tenha uma assessoria, eu posso identificar quem são essas pessoas, onde elas estão, que comportamento de consumo elas têm hoje, né? E pensar que a nossa sociedade é plural. Vamos imaginar que eu tenho
um pequeno restaurante, cafeteria, que é um público que eu lido bastante. Eu acabo não dando tanto assessoria para eles, mas eu acabo, porque eles são pequenas empresas, muitas vezes não têm condições, mas eles acabam sendo meus parceiros porque eu divulgo o trabalho deles no Café Combustível. Então, eu lido muito com esses pequenos negócios, que às vezes é um casal, são duas amigas que são sócias. É muito importante, nesse momento, olhar quem é o teu público, que expectativas esse público tem. E o que eu tenho dito muito, e isso vale, acho que talvez responda um pouco a tua pergunta, principalmente para quem for varejo, para quem for serviços, né? É a experiência. Já que eu não estou podendo estar com as portas abertas da mesma forma como eu estava antes, então, se eu estou trabalhando com delivery, ou se eu estou com uma restrição de atendimento, vamos imaginar salão de beleza também, outros segmentos, tá? É trabalhar a experiência, é trabalhar os teus diferenciais. Então, cada um tem que conhecer o seu público e saber quais são os seus diferenciais e procurar comunicar de forma muito cirúrgica neste momento, né, para esse público. Olha, vem aqui, todo dia de manhã eu recebo de um dos salões que eu frequento aí uma mensagem no meu WhatsApp, onde ela evidencia as questões de segurança, a higiene, o cuidado, o atendimento quase que um a um, né? Só é um espaço pequeno, então é quase um cliente por vez. Tudo isso é muito importante. Eu conhecer o público, saber o que ele está esperando de mim nesse momento e valorizar a experiência. A gente tem debatido muito isso no Café Combustível, né? Muito forte isso, porque é o que vai ficar, né? Olha o drive-in, o cinema drive-in voltando, né? As pessoas estão sedentas por experiências. O que vai fazer eu perder o medo de sair de casa, né? O receio de sair de casa, ir numa cafeteria ou ir num lugar, é aquilo que aquele lugar vai me proporcionar, aquele diferencial. Não sei se eu respondi a tua pergunta, Alessandra. Laura, aproveita então, conta para nós um pouquinho, tu falaste várias vezes, e tu és publisher do Café Combustível, enquanto eu tomo mais um café, fala um pouquinho o que é o Café Combustível. Bom, primeiro mostrar para vocês a minha canequinha aqui, a gente tem uma parceria com o Benedito, que tu fez agora também, né, as tuas lindas canecas. Ana Paula também. Canecas, quem gosta de café, ó, todo mundo com a sua caneca. E tem canecas onde nós temos várias frases para quem é coffee lover, né? Então, quem quiser, tem lá as canecas da parceria com o Benedito. Mas o que é o Café Combustível? Eu estava no momento de transição de carreira, sou professora universitária, como eu disse, trabalhei em 2 instituições privadas grandes aqui do Rio Grande do Sul, e na segunda eu fui convidada a me retirar. Professora doutora, mais cara, né? E aí começam todos os problemas da crise no ensino superior aí que aconteceu nos últimos anos. E os primeiros a serem convidados a sair do barco são os professores mais caros, né? Eu era tempo integral, doutora, coordenadora de curso. E aí eu me vi lá em 2017, nesse momento de volta ao mercado de trabalho. Voltei a atuar mais forte como jornalista, e a minha mentora na época, né, que é uma grande amiga também, brincou comigo um dia assim, Laura, por que tu não vira uma publisher de café? Porque eu sempre gostei de café, né? Onde eu ia, onde eu viajava, qualquer cafeteria nova que eu conhecia, eu fotografava, só que fazia isso de uma forma muito assim, quase que um hobby, não era uma coisa sistemática. E aí eu criei a plataforma Café Combustível, tenho muito orgulho de dizer que foi nesse momento de transição de carreira. Eu ainda não vivo dela, e tu sabe muito bem que o negócio, um tempo de maturação, vocês sabem, né? Que um negócio tem um tempo de maturação. O Café Combustível tem 2 anos de vida, então está longe ainda de estar num equilíbrio, né? Eu tenho algumas permutas, eu já consegui alguma forma de receita com ele, mas o meu trabalho é de jornalista, de professor, é dali que eu vivo. Mas ele é um trabalho que me alegra muito, que me estimula, que me desafia muito, porque eu gosto do Café Combustível no sentido de que eu dou oportunidade de divulgar tanto cafeterias, métodos de preparo,
pessoas que são movidas a café, que gostam de café, coffee lovers. Então, o café com conexão na vida das pessoas. Então, a gente tem um universo de temas relacionados ao café muito grande, né? O café é um mundo, na verdade. E eu conheci pessoas que lidam com moda, com café. Agora, no Dia dos Namorados, eu ganhei de presente, não sei se vocês enxergam, um pingente que é um grão de café banhado a ouro, né? De uns artesãos lá de Minas Gerais, que eu descobri, que eu acabei fazendo matéria com eles, enfim, conhecendo também o trabalho deles. Então, é muito legal, porque é um universo de coisas que se relacionam ao café. E hoje a plataforma, que começou timidamente lá em 2017, com as redes sociais, né, com o Instagram e um grupo no Facebook, hoje ela tem mais de 5 mil seguidores nas duas redes. Ela tem um site, né, que eu produzo conteúdo como jornalista, procuro produzir de 3 a 4 matérias por semana, matérias novas de produção, conteúdo meu, né, às vezes colaboradores também, pessoas que escrevem para o site. E temos também a coluna no Correio do Povo, que foi uma coisa que surgiu depois, né, um convite para eu escrever quinzenalmente sobre café para o Correio. E tem uns projetos novos surgindo, então, né? Tem o site, tem a coluna, tem as redes sociais, tem algumas outras mídias aí para 2020, assim que o Covid permitir, e tem os eventos, né? Isso foi uma coisa que eu lamentei da pandemia, vou dizer para vocês, né? Que se tem coisa boa, tem muita coisa ruim também. A gente conseguiu, em março, fazer o primeiro evento da Confraria do Café Combustível. Nós reunimos mais de 80 pessoas ali na Faculdade Senac, no auditório, e fizemos um espaço de exposição de produtos, de degustação de café, e foi lindo. O tema foi Mulheres Cafeinadas, foi na semana do Dia da Mulher. A gente levou mulheres que trabalham com café. E aí veio a pandemia, e quando a gente ia fazer a segunda edição, que ia ser lá no IMED, a pandemia nos impediu de fazer, né? Então, isso é um projeto que está latente, que eu quero retomar assim que possível, né? Assim que der, que é a Confraria do Café Combustível também. Vocês estão convidados para participarem. Obrigada. Esse é um momento, né, Laura, onde as pessoas precisam encontrar alternativas, mesmo que não sejam necessariamente dentro daquele escopo, dentro daquele conjunto de atividades que desenvolviam, porque senão a coisa fica muito complicada. Alessandra, queres trazer uma pergunta para Laura? Eu gostei muito dessa questão do café, do teu espaço, como tu foi criativo em fazer uma transição de carreira, mas sempre buscando a questão do que tu gosta, né? Eu acredito muito nisso, que a gente só consegue realmente crescer e desenvolver profissionalmente quando a gente faz alguma coisa que a gente ama. E eu te pergunto, dentro desta questão também, tu como jornalista, como produtora de conteúdo, como empreendedora, né? Porque o café é um empreendimento também, né? Tu tá botando gás nele para ele crescer, né? Então eu queria que tu trouxesse, não é nenhuma pergunta, eu queria que tu trouxesse a tua visão como jornalista, como empreendedora, como mulher, para as pessoas que estão nos ouvindo, para dar um gás para ela, como o café dá um estímulo nas pessoas, né? Dá um estímulo para quem está te ouvindo e te vendo, Laura. Eu tenho 47 anos, né? Eu acho que sempre é tempo da gente se reinventar. E o Café Combustível surgiu quando eu tinha 45, né? Num momento muito importante da minha carreira, eu sempre gostei de café, mas tem gente que não vai gostar de café, tem gente que vai gostar de cerveja artesanal, tem gente que vai gostar de vinho, né? Que nem eu conheci um casal aí que está se dedicando a vinhos do Brasil, Eno Casal, eles chamam. Então, assim, até bem legal convidá-los também, eles são bem interessantes, assim, a história deles. E eu acho que cada um, e não precisa ser nada de beber, nada de comer, pode ser, enfim, qualquer coisa que te estimule a produzir algum conteúdo, né? E não necessariamente só a produção de conteúdo. Eu estou usando a produção de conteúdo por ser jornalista, né? Para mim era mais fácil, as pessoas me perguntam onde é que é a tua cafeteria? Eu digo, não, eu não vou ter café. Não está nos meus planos ter uma cafeteria.
né? Eu sou uma jornalista que escrevo sobre café. E claro que eu quero gerar com isso receita, gerar produtos, gerar todo esse networking, mas daqui a pouco o teu negócio vai ser abrir uma cafeteria, vai ser abrir. Ontem eu mesma visitei uma cafeteria de um empresário que passou um ano sabático viajando pelo mundo e que descobriu, era da área de tecnologia, que o que ele queria era abrir uma cafeteria. Então pode ser alguma coisa que te estimule, né? Mas nunca é tarde para a gente encontrar isso. E nunca é tarde para a gente se reinventar. E tu trouxe uma coisa, né, Rogério, muito importante, que é a gente, nessa pandemia, pensou muito também. Né? A gente repensou muita coisa na vida da gente. O menos é mais, né? Tu que trabalha com imagem, né, Alessandra? Menos é mais, menos é mais. Olha, a simplicidade é o máximo do luxo nesse momento, né? Acabou o tempo da ostentação, acabou o tempo em que eu tinha que ficar em cima do muro também. Eu posso ter uma posição, eu sou um cidadão, né? Então, muitas máscaras, literalmente a gente está usando máscaras, né? Mas para se prevenir, mas muitas máscaras caíram. E eu acho que isso é fantástico da pandemia, né? Isso é o lado que revelou muito os valores das marcas, os valores das pessoas, o que a gente é na essência, né? Eu acho que isso é bacana. E cada um tem que descobrir a sua essência. Aí é uma questão de autoconhecimento, né? Laura, a gente está chegando no final do tempo da nossa conversa, então a gente vai fazer uma rodada final, vou passar a palavra para a Ana Paula, depois para a Alessandra, e aí a gente volta a falar e tu deixa uma mensagem final aí para quem está nos assistindo pelo Facebook, YouTube, Instagram e nos ouvindo pelo Anchor e pelo Spotify. Ana Paula Rodrigues Bon, do Instituto Florescer. Obrigada, Rogério. Laura, é tão interessante esse seu trabalho com café e essa motivação com algo que faz parte do nosso dia a dia. Ontem, o Rogério e eu estávamos assistindo uma série do History Channel que fala sobre o café. Como o café foi utilizado para a evolução humana, o quanto foi importante. Eu não tinha noção de que todo um movimento agrícola aconteceu para a evolução humana voltado específico para o café. Isso foi muito interessante, foi muito legal. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelas atividades que você desenvolve, que possamos cada vez mais estar presentes na gestão de crises, na evolução, no crescimento, e que possamos sair dessa pandemia da melhor forma possível, com o menor dano possível, né? Muita gratidão e espero que nós possamos nos encontrar logo na confraria do café, em algum momento, sentarmos para tomar um café junto, e muita gratidão por participar aqui com a gente. Com certeza. Alessandra Fraga. Eu também, Laura, quero te agradecer, estar aqui com a gente, compartilhando o teu conhecimento, né, para as pessoas que nos ouvem e nos veem. E o que tu falaste faz muito sentido. Eu acho que a gente tem que... Crise a gente tem em todos os momentos da nossa vida, né? Daqui a pouco pode vir alguma coisa, não ser o vírus, mas pode, como tu falaste, uma demissão, um acidente, um problema de saúde, qualquer coisa, ou dentro de empresas também pode acontecer momentos de crise, a gente tem que estar preparado para elas, né? E o que tu falaste agora também no final, na questão de a gente descobrir o que a gente gosta e aproveitar, como o Rogério falou, aproveitar o momento para isso, né? E é uma questão de autoconhecimento. Eu acho que eu até escrevi sobre isso ontem. Eu acho que o mais importante de todas as incertezas que a gente está vivendo é saber quem a gente é. Que a gente, sabendo quem a gente é, a gente tem base até para as incertezas, né? Então, gratidão por estar com a gente, passar todo o teu conhecimento. Obrigada. Laura Glier, jornalista, mestre e doutora em comunicação, publisher do Café Combustível. Que mensagem tu poderias deixar para as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo nesse momento de pandemia? Bom, em primeiro lugar, também agradecer muito a vocês três pelo convite, parabenizá-los, né, por essa iniciativa. Vocês estão trazendo várias pessoas, né? Eu acho que isso é importante, esse canal de diálogo,
de troca de experiências, porque a gente se fortalece. Quero dizer que eu acho que essas tuas palavras, Alessandra, finais, são muito importantes. A gente tem que ter autoconhecimento, né? A gente tem que descobrir a essência, isso é muito importante. E esse é um processo que não é rápido, muitas vezes ele passa, o que a gente não aprende pelo amor, a gente aprende pela dor, né? Mas em tudo tem aprendizado. Eu acredito muito nisso, que em tudo, na dor ou no amor, a gente vai ter aprendizado. Né? Eu agora escrevi, outro aprendizado da quarentena foi voltar também a escrever um pouco, não só artigos acadêmicos, mas um pouco mais numa veia literária, que eu sempre gostei. Está saindo um livro agora pela Chiado Editores, que vai se chamar Quarentena, e eu vou ter um dos textos desse livro. E o título é Quantos Aviões Precisarão Cair? Né? Porque a gente realmente, eu trago um pouco da minha experiência da tese de doutorado, né? do avião que cai. Quantas vezes, quantos aviões caem todos os dias e a gente não se dá conta, né? Então, acho que é isso, assim, é a gente aproveitar esse momento e mais uma vez, muito obrigada, Rogério, Alessandra e Ana Paula. Nós que agradecemos, Laura. Obrigado, Ana Paula, obrigado, Alessandra, e vamos encerrando, então, esse nosso bate-papo. Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.